Olá investidor, olá investidora, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje comentaremos a respeito de Taesa, visto que suas cotações subiram forte nesses últimos tempos, mas será que ainda dá para investir em Taesa? Vamos ver no vídeo agora alguns aspectos referentes a essa empresa. Nós estamos trabalhando com o ticker TAE4, Taesa, que hoje apresenta um dividend yield de mais de 13%, isso com a cotação atual de 13,38. Com rendimentos pagos para o ticket TAE4 em torno de R$ 1,77. A Taesa está com a valorização de quase 60%, somente nesse mês, quase 1,5%. Bom, então com essas cotações, será que é viável investir em Taesa? Bom, alguns indicadores de valuation aqui que nós temos, o P sobre VP está em 2,10, no entanto o PL está em 5,6. Bom, em relação ao PL, nós temos um PL até baixo e um P sobre VP já está um pouco elevado. Mas nós temos aqui outros indicadores, como por exemplo, margem líquida, que está em torno de quase 65%, e um ROI de praticamente 37%. E os indicadores de crescimento também são aceitáveis para a empresa. Bom, em relação a dividendos, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha. Nós temos a cotação atual de Taesa em 13,38, total de ações um pouquinho mais de 1 bilhão, payout de 90%, lucro líquido, que nós vamos estar vendo alguns aspectos em relação ao payout também. E aqui também nós temos o patrimônio líquido. Todos esses dados foram tirados do Status Invest e alguns outros também do próprio site de RI da empresa. Bom, então vamos pegar, nós vamos precisar aqui da cotação atual, do total de ações, nós vamos precisar do payout e também nós vamos precisar do lucro líquido. Bom, o lucro líquido de Taesa, nós podemos ver por aqui, em 2020 virou em torno de 2,2 bilhões. Bom, dessa forma nós vamos colocar então o total de 2 bilhões aqui na nossa planilha. Nesse primeiro momento nós temos uma cotação de 13,38 e também nós temos aqui um payout de 90% do seu lucro líquido. Então isso nos dá um lucro a distribuir. Lembrando que nós estamos trabalhando com TAE4, não com a TAE11. Então se você for ver a TAE11 vai dar bem mais do que isso daqui. Então o lucro a distribuir algo em torno de 1,8 bilhões. Lembrando que isso é apenas uma simulação e não se trata de recomendação de compra ou de venda. Então o valor distribuído de 1,74, nós teríamos aqui um yield de 13,02. Esse seria o yield de Taesa para essas cotações. Bom, ao analisar esse yield, pode parecer que esteja num preço bem atrativo, mas vamos analisar outros cenários para que a gente possa entender um pouco mais a respeito dessas cotações. Bom, por que eu disse então para que nós possamos analisar alguns outros aspectos? Então nós temos aqui um lucro líquido de 555 milhões. Desse valor, nós temos que ficar atentos a algumas coisas que ocorreram para esse fato. Então, ou seja, a correção monetária dessa parte girou em torno de 241 milhões. Então, somando com todas as outras receitas da empresa, totalizou um aumento de mais de 40% na sua receita. Lembrando também que uma boa parte de seus contratos são indexados ao IGPN e também ao IPCA. Bom, aqui nós temos o lucro líquido de 2020, na qual representou aqui mais de 2,2 bilhões. Isso representou um aumento de mais de 100% nas receitas da empresa, visto também que nós temos novamente a correção monetária impactando aqui uma grande parte dessas receitas. Bom, voltando aqui na planilha, então o lucro líquido apresentado no ano de 2020, nós tivemos uma decorrência muito grande em relação à correção monetária. Então vamos analisar um outro cenário aqui também. Bom, esse é o gráfico de lucro líquido da empresa nos últimos anos. Então nós podemos ver que um crescimento bem grande em 2020, mas nós podemos ver também que em 2019, 2018, 2017, 2016, eles não foram tão altos dessa forma. Talvez tende a não ocorrer com tanta frequência na hora de ver as cotações das ações da Taesa. Então o lucro líquido, 2 anos aqui, 2019, 2018, nós temos um lucro líquido aqui de aproximadamente 1 bilhão. Visto também que aqui em 2021, no primeiro trimestre, ainda tivemos uma boa fatia de correção monetária também. Então dessa forma, eu vou colocar aqui em torno de 1 bilhão de lucro líquido que foi ocorrido nos últimos anos. Então só para a gente poder ter uma noção em relação a valores. Bom, já nesse cenário, nós já temos nessa cotação as mesmas situações, no entanto só mudamos aqui o lucro líquido.
Então, esse yield de 13% já veio aqui em torno de 6,5%. Bom, em relação ao payout, normalmente a Taesa distribui algo em torno aí de 90%. Bom, então, conforme nós podemos ver aqui nesse gráfico também, nós temos algo em torno aí de 90%. Talvez um pouco mais, um pouquinho menos, mas em torno aí de 90% de payout. Então, por isso nós colocamos 90% aqui. Bom, então, conforme nós podemos ver numa situação dessa, nosso yield, que era de 13%, cairia em torno de 6,5%. Bom, mas lembrando novamente que isso é apenas simulação e não se trata de recomendação nem de compra e nem de venda. Bom, vamos colocar o patrimônio líquido aqui também, para que a gente possa ter uma noção de valores de preço da ação e quais seriam os respectivos indicadores para a gente. Então, para essa situação aqui, onde nós teríamos algo em torno de 1 bilhão, então nós teríamos aí um dividendo de 6% estimado, teríamos que receber 80 centavos, mas o dividendo estimado de acordo com os indicadores, nós temos 87 centavos, que é esse utilizado para fazer essas projeções aqui embaixo. Bom, então para essas indicações, quais seriam os nossos valores? Tá? Então para 6% nós poderíamos estar levando essa cotação até 14,50, o que ainda restaria um aumento de 8,5%, referente à cotação atual. Então, caso eu comprasse a ação nesse valor e viesse a ocorrer isso, nós teríamos ainda uma valorização de mais de 8%. Então, nós teríamos para 7% de dividendos, nós teríamos o valor da ação para 12,45. Aí já não confere aqui, nós teríamos que esperar baixar em torno de 6, quase 7%, para que chegasse nesse valor. E para 8% nós teríamos algo em torno de 10,89 e nós teríamos que esperar retroceder o preço quase 20%. Bom, ao meu ver, a tendência de resultados da empresa é crescente e não decrescente. Por qual motivo? Bom, esses são o andamento dos projetos da Taesa. Então nós podemos ver que o prazo de construção é até fevereiro de 2022 e o tempo de concessão até fevereiro de 2047. Então, olha quantos projetos serão iniciados aqui no ano de 2022, ou seja, finalizados e colocados provavelmente em operação. Então, nós temos muitos projetos, principalmente em fevereiro de 2022. E nós temos que atentar também à RAP desses projetos. Bom, essas então são as receitas que os projetos trarão assim que entrarem em operação. Um outro ponto também que nós temos que analisar é a questão do endividamento da empresa. 3,9 é um endividamento um pouco já alto, mas em empresas de energia elas normalmente trabalham com um certo nível de endividamento um pouco maior. Então, mas nós podemos ver aqui que o prazo médio dessa dívida gira em torno de 5 anos e meio. Bom, então isso vai sendo amortizado no longo prazo, visto que também, se a gente for comparar os investimentos realizados pela empresa nos últimos anos, então nós temos aqui até 2018 investimentos bem baixos, mas a partir de 2019, principalmente em 2020, um salto muito grande relacionado aos investimentos da empresa. Bom, então, ao meu ver, esse nível de endividamento é mediante aos investimentos que a empresa tem realizado. Bom, mas em relação à Taesa, vale a pena investir ainda na Taesa, mesmo nessas cotações? Bom, pessoal, então quero lembrá-los novamente que isso não se trata de recomendação de compra ou de venda. Mas, ao meu ver, a Taesa, ainda assim, nessas condições, creio que ela deva ficar não com esse lucro devido a esses acontecimentos não recorrentes, mas creio que deva girar em algo em torno de 1,3, 1,5 tranquilamente. Então nós vamos fazer essa simulação aqui de 1,3. Então nós temos para essas condições, nós temos para 6% quase R$19 e nós temos aqui em 10% algo em torno de 11,33. Isso não quer dizer que ela vai subir até lá e nem que vai cair as cotações até esse valor. Então isso é apenas simulação. Então, de minha visão, creio que se ela tiver entre 10 e 12 reais, ainda vale a pena eu comprar as ações da Taesa. Mas nesse momento exato, ainda vale a pena? Taesa, ao meu ver, é uma das empresas que hoje eu tenho em carteira. Com certeza, os aportes realizados nessa empresa, pelo menos de minha parte, eu me sinto bem seguro. Não vejo problemas em relação à Taesa. Então seria uma empresa que talvez mesmo nesse preço ainda valeria muito a pena que se investisse. Não pensando talvez em valorização de cota
grandes valorizações. Então, devemos também levar em conta outras empresas também na hora da análise, para a gente ver em relação ao custo e o que isso pode nos beneficiar. Bom, aqui nesse gráfico eu quero mostrar para vocês aqui no ano de 2017 e 2018, Taesa estava cotado a quase entre 4 e 5 reais. E hoje ela está cotada a 13 reais. Então, uma valorização muito grande nas suas cotações e também em relação aos seus dividendos. Então, se a gente for contar de 2018 até hoje, então nós não temos aí nem 5 anos já ver valorizar dessa forma. Então, é uma empresa que se mostrou muito resiliente, muito boa e trouxe bons resultados aos seus acionistas. Isso para quem, obviamente, adquiriu essas ações aqui, ou seja, encheu o carrinho em 2017, 2018. Bom, aqui eu trouxe uma comparação entre algumas das empresas também de energia, então só para a gente ter algumas informações básicas, como por exemplo o dividend yield, nós temos 11, quase 12% aqui da TRPL e da Taesa 13%, e da Engie nós temos 6% praticamente. E o PL também, que nós vimos anteriormente, então nós temos um PL entre as duas aqui, TRPL e Taesa, praticamente a mesma coisa, e também o da Engie em quase 12 vezes. Já o P sobre VP, então nós temos aqui um P sobre VP de 1,35 para TRPL e 2,10 para Taesa. Já a Engie 4,11. Outro interessante é a margem líquida. Para TRPL nós temos aqui quase 90% de margem líquida, para Taesa quase 65% e para a Engie 21,79%. Mais um indicador, o ROI. Então o ROI de TRPL quase 27%, o ROI de Taesa 37,20% e o ROI de Engie 34,79%. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que isso foi apenas uma simulação e nós estamos aqui tirando, os efeitos de ajustes que ocorreram e tentando fazer uma simulação caso não houvesse um aumento tão expressivo em relação a essas correções monetárias. Então, espero que tenham gostado. No mais é isso. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.